Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. E quem vos fala é o pastor Jairson Chagas. E hoje nós estamos com a nossa terceira aula, a disciplina de Evangelhos Sinóticos e Atos. E hoje nós vamos gravar a nossa aula, porque os irmãos sabem, nós não vamos ter aula hoje presencial, mas nós vamos fazer a gravação da nossa aula para que assim os irmãos possam continuar acompanhando o conteúdo e se desenvolvendo no conhecimento nesta matéria. Como os irmãos sabem, na primeira aula nós falamos um pouco sobre introdução aos sinóticos. Na segunda aula nós falamos sobre o Evangelho de Mateus, onde nós trabalhamos todo o Evangelho de Mateus, desde a sua autoria, o contexto, propósito, perspectiva do autor de Mateus, qual o enfoque dele, qual a relação dele com o Antigo Testamento, deixando bem claro que Mateus é aquele que faz mais link com o Antigo Testamento, é o evangelista que mais se preocupa em trazer as profecias de Jesus, aquelas que apontavam para o Messias do Antigo Testamento, deixando bem claro que aquelas profecias do Antigo Testamento que se referiam ao Messias, elas de fato estavam falando sobre Jesus de Nazaré, que esteve entre eles, viveu entre eles, morreu e ressuscitou. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, sobre o Evangelho de Marcos, como nós falamos com os irmãos. Nossa primeira aula vai ser sobre os Evangelhos sinóticos, introdução a todos eles. Segunda aula foi sobre o Evangelho de Mateus. Terceira aula sobre o Evangelho de Marcos. Na quarta aula será sobre o Evangelho de Lucas. Na quinta aula nós vamos falar sobre Lucas Atos. E na sexta e sétima nós vamos falar especificamente só sobre o livro de Atos. Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos e assim trazer alguns pontos desse evangelho para que nós venhamos a conhecer mais e mais, tanto do autor como também desse livro que leva o seu nome. E já nós vamos começar fazendo a leitura de um texto, que é o texto que está no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler somente a introdução desse livro. Os irmãos percebem que é uma introdução curta, e assim nós vamos ver o que o Evangelho de Marcos já nos mostra no versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mais uma vez, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos fazer uma oração nesse momento e assim apresentar a nossa aula ao Senhor, pedindo para que Ele venha nos guiar e assim estar conosco em todo esse momento. Senhor Deus, Pai maravilhoso, te damos graças por esse momento, onde nós estamos aqui reunidos para aprender mais de Ti e da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, nos conduz esse momento, nós vamos ter para estudar mais a Tua palavra e que assim possamos ser grandemente edificados pela Tua palavra, Senhor. Sabendo nós que o poder da Tua palavra, Senhor, é grande, é ilimitado, e é assim só ela tem o poder de transformar o homem do mais vil pecador em uma nova criatura, Senhor. E assim eu te peço, nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar o Evangelho de Marcos. E assim nós vamos entender de forma um pouco mais profunda e também prática, porque o Evangelho de Marcos vem a se tornar o primeiro evangelho a ser escrito. Quais as evidências internas e as evidências externas que nós temos? Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Quem foi esse Marcos, autor desse evangelho? Será esse o mesmo Marcos que era amigo dos apóstolos? Ou é outro Marcos que se passou por ele e trouxe esse relato? Vamos ver o pão e vamos juntos para nós estarmos e mergulharmos mais nesse assunto. A introdução nos diz assim: Marcos dirige os escritos aos romanos, um povo de ação, mas de poucas palavras, e apresenta Jesus como servo do Senhor, que veio dar a sua vida em resgate de muitos. De acordo com isso, Marcos, o mais curto de todos os evangelhos, é vívido, ativo ou animado e apresenta uma testemunha ocular muito clara, especialmente da última semana da vida de Jesus na Terra. Os irmãos que estiveram na nossa aula anterior, que nós falamos sobre o Evangelho de Mateus, e como Mateus ele é o mais judeu dos evangelhos, é o Evangelho de Mateus, como Mateus se preocupa em trazer as profecias do Antigo Testamento, que apontavam para o Messias, deixar bem claro que elas se aplicam em Jesus. Nós vemos que o Evangelho de Marcos ele já não se preocupa tanto com os judeus.
Ele se preocupa com os romanos, com os cristãos que estão em Roma, e assim aqueles cristãos que estão em Roma, passando por dificuldades, passando por perseguição, eles vão entender que Jesus Cristo veio dar a sua vida pelo resgate deles, e não somente deles, mas também de muitos. Então a perspectiva de Marcos já começa essa, apresentar Jesus como servo do Senhor. Porque eles vão lembrar que os cristãos estavam em Roma, sofrendo perseguição, sofrendo opressão por causa do evangelho, e muitos deles vivendo uma situação difícil naquela época. Então, Marcos, quando ele vai mostrar Jesus, ele mostra um Jesus que é parecido com eles, que é da mesma maneira que eles estão padecendo, que eles sofreram, eles mostram também, Marcos vai mostrar que Jesus também sofreu. Do mesmo modo que eles estão servindo aquele povo, Marcos mostra que Jesus veio para servir a cada um deles e dar a sua vida em resgate. Então nós vemos com isso que Marcos ele é o mais curto de todos os evangelhos, ele é o menor dos evangelhos, mas também ao mesmo tempo que ele é o menor, ele também é um evangelho ativo, ele é um evangelho animado, ele é um evangelho que em todo tempo destaca a ação do mistério de Jesus. O evangelho de Marcos é como se você sentasse para assistir um filme de ação e você, do começo ao fim daquele filme, a ação fosse constante, 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 mostrando que do começo ao fim, a preocupação do roteirista era deixar bem clara a ação, a animação e o roteiro vívido que o autor queria passar para a sua audiência. Da mesma forma é o livro de Marcos, da mesma forma é o Evangelho de Marcos. Ele nos mostra um Jesus ativo, um Jesus vívido, um Jesus que está todo o tempo em ação, trabalhando, e mostra que esse Jesus que está aqui, ele está trabalhando em todo o tempo para servir as pessoas. É interessante que Marcos ele não mostra somente uma ação sem propósito. Marcos ele vai mostrar, perdão, uma vida vívida sem nenhum propósito. Marcos não vai mostrar Jesus sofrendo sem nenhum propósito. Não. Marcos deixa bem claro que tudo isso tem um propósito, que tudo isso tem uma relação com aquilo que estabelecia desde o Antigo Testamento, que ele via também para sofrer, para servir também a cada um de nós. Marcos ele foi uma testemunha ocular muito clara do que Jesus viveu, do ministério de Jesus, e principalmente da última semana da vida de Jesus aqui na Terra. Então, assim como Mateus também foi uma testemunha ocular, nós vemos que Mateus ele foi um dos apóstolos que Jesus Cristo chamou para seguir e ser um dos seus discípulos. Nós vemos que Marcos ele não era apóstolo de Jesus, Marcos não era um dos discípulos de Jesus, mas ele era muito próximo dos discípulos, como nós vamos ver aqui um pouco mais na frente, como também ele era muito próximo daquilo que aconteceu ao redor de Jesus. Então, Marcos, quando nós pegamos as provas, as evidências que nós temos, tanto as evidências externas como as evidências internas, nós temos a certeza que Marcos testemunhou de forma presencial, viveu alguns acontecimentos que ele vai relatar no seu evangelho. Então é por isso que é interessante perceber isso, que Marcos ele não é somente uma figura aleatória da história de Jesus. Marcos é somente alguém que ficou sabendo da história de Jesus e se engraçou pela história e quis relatar a história, não. Marcos, além de tudo isso, Marcos ele viveu com Jesus. Marcos ele viveu alguns acontecimentos que Jesus participou com seus discípulos. Nós vamos ver que só Marcos vai relatar alguns acontecimentos que houve somente no meio dos discípulos com Jesus. Ou seja, ele tinha proximidade com os discípulos e ele testemunhou, principalmente a última semana da vida de Jesus aqui na Terra. Ou seja, deixando bem claro que ele vai relatar com propriedade, ele vai relatar com segurança e ele vai relatar com o objetivo para aquela audiência que está destinando o seu escrito. Então, quem foi Marcos, para nós entendermos melhor sobre esse personagem por trás desse livro? Primeiro, Marcos foi uma testemunha ocular de pelo menos alguma parte da vida de Jesus. Contudo, o Evangelho de Marcos, ele é associado ao apóstolo Pedro. Baseados na evidência do próprio Evangelho de Marcos, achamos que ele foi escrito em Roma. Marcos era filho de Maria, uma mulher de Jerusalém, cuja casa estava aberta para os cristãos primitivos, como nós vemos lá em Atos, capítulo 12, versículo número 12. Então nós já percebemos o quê? Que Marcos ele foi uma testemunha ocular de uma parte da vida de Jesus. Nós temos certeza de uma coisa, que ele presenciou alguns acontecimentos na vida de Jesus. Isso de fato nós já temos total certeza disso.
Provavelmente, como estudiosos vão dizer, na grande parte do que ele acompanhou de Jesus, foi na última semana da vida de Jesus. Mas o que nós entendemos é que Marcos ele vai usar um pouco para que assim ele possa ter relatos mais precisos a respeito de Jesus. Ele vai usar o apóstolo Pedro como fonte, devido ao grau de amizade que eles tinham, e devido à proximidade que Marcos tinha tanto com Pedro, como também Pedro tinha com a mãe de Marcos também. Então nós entendemos que quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, ele vai relatar algumas coisas que nós entendemos que ele foi escrito em Roma. E nós vamos ver por que que Marcos escreveu esse evangelho em Roma. E o que é que ele estava fazendo lá? Por que que ele estava em Roma e não na região da Judéia? Nós vamos entender isso. Então, Marcos e Pedro, para nós entendermos um pouquinho da proximidade desses dois personagens. João Marcos, Marcos é seu nome grego, e João, seu nome judeu. Associou-se a Pedro quando este foi solto da prisão e foi para a casa da mãe de Marcos. Em Atos capítulo 12, versículo 12, vai dizer isso. Ou seja, nós temos em Atos evidência de quê? De que Pedro, quando estava preso, que ele saiu da prisão, ele foi para a casa da mãe de Marcos. Então, aí nós já temos o quê? Uma evidência da proximidade de Marcos com o apóstolo Pedro. Pedro também vai mencionar Marcos em sua primeira epístola, dizendo que Marcos estava com ele. Então, quando nós vemos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, nós vemos que Pedro vai dizer que Marcos estava com ele. Então, de acordo com a tradição, Marcos escreveu o relato de Pedro do fim do ministério deste em Roma. Então, quando Pedro estava no fim do seu ministério, Pedro ele vai para Roma para pregar o evangelho e também cuidar da igreja, ensinar a igreja que estava sofrendo perseguição. Quando um Pedro está lá fazendo esse ministério que Deus chamou ele já nos seus últimos dias de vida, ou nos últimos dias do seu ministério, você já percebe que Marcos, ele é relatado que estava ao lado de Pedro, estava com Pedro, onde Pedro estava. E quando nós vamos para a epístola de Pedro, nós entendemos que Pedro vai escrever com esse propósito para os irmãos em Roma, pregando para os cristãos entenderem que Cristo está com cada um deles. Então, se eles mencionam, se Pedro menciona que Marcos estava com ele, nós entendemos que Marcos, o que ele vai relatar nos evangelhos, é aquilo que ele ouviu de Pedro, tanto no dia a dia, como também nas pregações de Pedro quando ele esteve em Roma. Então, nós observamos que esse Marcos, nós começamos a entender a proximidade que ele tem com um dos apóstolos, no caso, o apóstolo Pedro. Nós começamos a perceber que Marcos ele tem uma base forte para fazer o seu relato a respeito de Jesus. Marcos ele não tem, vamos dizer, ele não é alguém que está com provas ausentes, ele não é alguém que está longe das evidências. Não. Marcos está próximo das evidências. Então, como esses fatos nós temos em mãos, a proximidade de Marcos com Pedro, da certeza que Marcos testemunhou alguns fatos da vida de Jesus, então nós entendemos o quê? Nós entendemos que Marcos, seu relato é seguro, é confiável e nós podemos aceitar ele como um relato confiável a respeito da vida de Jesus. Então, tanto que a igreja entendeu isso e colocou ele no cânon sagrado. Que os irmãos percebem que se o relato de Marcos não fosse confiável, se o relato de Marcos a respeito de Jesus não fosse digno, a igreja não teria aceitado muito menos aceitar a inspiração desse evangelho, muito menos aceitar a inspiração desse livro, que nos mostra que além dele ser um relato preciso de Jesus, além dele ser um relato preciso daquilo que ele ouviu de Pedro a respeito de Jesus, também é palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível. Então, Marcos, ele tem o seu escrito totalmente inspirado e testificado como cano sagrado, como participante da palavra de Deus. Se assim nós podemos chamar, participante da palavra de Deus. Então, Marcos, ele tem vamos dizer assim, um documento muito valioso para aquele que quer compreender a respeito de Jesus no propósito ao qual ele veio para servir as pessoas. Então, quando nós éramos isso, nós percebemos quão tamanha precisão que o apóstolo tem, perdão, não é apóstolo, que o autor tem, o evangelista tem, a respeito de Jesus, daquilo também que ele vivenciou e aprendeu e ouviu do apóstolo Pedro. Marcos e Barnabé. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária.
A expectação dos perigos que ameaçavam este pequeno grupo ao viajar pelas regiões desconhecidas parece ter enfraquecido de tal maneira que voltou para Jerusalém. Atos 13, versículo 13. Mais tarde, a proposta de Barnabé levá-lo consigo na segunda viagem provocou uma contenda entre ele e Paulo. Então, esse Marcos também que escreve esse livro, esse relato nós temos a respeito de Jesus, que escreve esse evangelho a respeito de Jesus, é o mesmo Marcos que é mencionado lá em Atos capítulo 13, versículo 13, que viajou com Paulo e Barnabé, e nós não sabemos qual foi o motivo que Marcos abandonou a caravana missionária, que Marcos deixou Paulo e Barnabé. Uns dizem que pode ter sido as oposições ao evangelho, outros dizem que pode ter sido enfermidade, outros dizem que pode ter sido uma desavença com Paulo. Nós não sabemos o que foi o motivo, a Bíblia não nos diz qual é o motivo, mas nós percebemos aqui que ele retorna da viagem. Quando Barnabé decide levar novamente com Paulo a segunda viagem, provoca o quê? Uma contenda entre Barnabé e Paulo. Então nós observamos que quando Barnabé dá a proposta novamente para Paulo, para que ele possa acompanhar eles dois na viagem, no caso Paulo e Barnabé, Marcos acompanha os dois, nós vamos ver que Paulo diz, não, eu não quero porque ele não deixou, e assim eu prefiro seguir a viagem do mesmo modo que nós estamos fazendo. E aí houve aquela, vamos dizer assim, aquela separação de Barnabé, foi com Marcos e Paulo resolveu levar depois Silas para andar com ele. Mas isso não dá a entender a nós que Paulo ficou com raiva de Barnabé, perdão, ficou com raiva nem de Marcos e nem de Barnabé. Foi uma divisão natural, não posso, nós podemos usar outra expressão, foi uma separação para não usar o termo divisão, mas foi uma separação para o bem da obra do Senhor, e aí já nos dá um ensinamento para nós. Irmão, a obra do Senhor está acima de qualquer amizade, está acima de qualquer propósito terreno, está acima de qualquer perspectiva humana. O que vale é o bem da obra do Senhor. Abrindo parênteses, já vê aquela pessoa dizer assim, olha, no púlpito eu devo colocar os meus amigos. Se você quer ser obreiro da casa do Senhor, seja meu amigo, seja amigo do pastor, que você sendo amigo do pastor, você vai crescer. Não, meu irmão, a Bíblia deixa bem claro que o lugar de destaque no ministério para aqueles que querem trabalhar e servem no ministério não é para aqueles que são amigos do líder ou do pastor, mas principalmente para aqueles que são amigos de Deus. Então, no púlpito, nós não colocamos quem são nossos amigos. No púlpito, nós colocamos quem são os amigos de Deus. Nós não colocamos na obra pessoas para trabalhar, não são pessoas que são amigos nossos, ou pessoa que dá uma oferta maior para o pastor, ou para o líder, ou que fica naquela bajulação com o líder. Não. Nós colocamos para servir na obra pessoas devidamente chamadas e capacitadas pelo Senhor para desempenhar o papel que Ele quer fazer. Mas quando nós vamos ver lá nos últimos escritos de Paulo, quando Paulo vai escrever lá sua última carta, 2 Timóteo, Paulo vai deixar bem claro para nós o desejo que ele tinha de que Marcos fosse ter um encontro com ele. Paulo manda chamar Marcos. E assim, quando Paulo manda chamar Marcos, é interessante que ele deixa bem claro que ali está tudo bem entre eles. Está tudo bem entre eles. É interessante que Paulo, mesmo sendo um dos principais propagadores do evangelho, mesmo pregando o evangelho, eles desentenderam, mas eles fizeram o quê? A reconciliação. Eles votaram e fizeram a paz. Interessante que Paulo reconheceu a utilidade de Paulo, perdão, Paulo reconheceu a utilidade de Marcos e chamou ele de volta para ajudar ele no seu ministério. E Marcos se tornou um colaborador valioso para Paulo, ajudou ele nas suas atividades no missionário e na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. O que nos chama a atenção, meus irmãos, é que, mais uma vez frisando, nenhuma rixa entre as pessoas ou nenhum qualquer de divisão pode fazer o quê? Atrapalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Lá em 2 Timóteo, estou até aqui com a referência aqui, em 2 Timóteo 4:11, olha o que é que Paulo fala a respeito de Marcos. Paulo diz assim, Paulo e Marcos, não vão lembrar, são duas figuras importantes, e Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele pede para Timóteo que Timóteo leve Marcos consigo, pois ele vai dizer assim, ele é útil para o ministério. Olha o que é interessante para nós entendermos aqui, é que, apesar do passado, Paulo valorizava a contribuição de Marcos para o trabalho da igreja. Ou seja, eles tinham se desentendido, e agora, nos seus últimos dias, que os irmãos vão lembrar, é a carta que Paulo vai escrever a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo,
ela é a última carta que Paulo vai escrever em vida. Estudiosos vão dizer que dessa epístola, Paulo vai direto para a morte, Paulo vai direto para o martírio. E nos últimos capítulos desse epístola, Paulo está se despedindo de Timóteo, e Paulo está falando para Timóteo, para que Timóteo venha conversar e levar alguns recados para essas pessoas que eram mais próximas. Aí ele vai dizer no versículo 11 assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse versículo aqui é interessante, por quê? Porque os irmãos vão lembrar que em Atos 13, Paulo disse o quê? Eu não quero levar Marcos mais comigo. Então Barnabé foi para um lado mais Marcos, e ele foi para o outro lado, posteriormente com Silas, para fazer a obra do Senhor. Então, provavelmente pode ter pensado: olha, Paulo brigou e nunca mais fizeram as pazes. Mas Paulo deixa bem claro, meu irmão, que Marcos era valioso para ele. Nos últimos dias de vida, Paulo, já reconhecendo que está partindo para a eternidade, ele deixa bem claro para nós que entre ele e Paulo, entre ele e Marcos, perdão, não tinha nenhuma rixa, nenhuma divisão, nenhum rancor, nenhuma amargura. É tão interessante que Paulo poderia ter muito bem ter dito para Timóteo: traz Marcos contigo. Ele não falou só isso. Ele diz: traze Marcos contigo, porque ele me é útil para o ministério. Ele me é útil, ou seja, pode deixar bem claro o valor que Marcos tinha para o ministério dele. Deixando bem claro para nós que somos a audiência que estamos ouvindo hoje, que na obra de Deus, como eu falei, frisando mais uma vez, nenhum problema pessoal, nenhum rancor ou espécie de amargura deve atrapalhar o bom andamento da obra do Senhor. O homem de Deus, ele vive em paz, e todos que querem servir ao Senhor são úteis para a obra do Senhor. São úteis e Deus vai sempre usando as pessoas. Paulo para um contexto, Deus tem Barnabé para outro contexto, e Deus tem Marcos para outro, vamos dizer assim, outro contexto também. Então Deus tem as suas pessoas chamadas para trabalhar em cada contexto ao qual ele designar os seus homens e as suas mulheres para fazer a sua vontade. E nós, como filho de Deus, chamado de Deus, você não entendeu qual é o seu chamado para servir ao Senhor no reino, para servir ao Senhor na obra dele, procure o Senhor, converse com o Senhor e entenda e pergunte e tenha certeza de qual é o seu chamado. Fazer a obra de Deus em qualquer área que Deus colocar você e eu para fazer. Então, meus irmãos, nós temos as evidências que esse mesmo Marcos, que foi amigo do apóstolo Pedro, amigo da mãe do apóstolo Pedro, que era parente de Barnabé, que andou com o apóstolo Paulo no ministério, e depois teve toda aquela situação como nós já mencionamos. Nós temos evidências que é o mesmo Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome. O testemunho abundante dos chamados pais da igreja torna bastante claro que Marcos acompanhou Pedro a Roma como seu intérprete e que compilou este evangelho aproveitando as pregações de Pedro. Seu nome romano, Marcos, parece indicar que foi educado nos círculos romanos. Estes fatos tornaram-no particularmente ideal para escrever um evangelho aos romanos. É aquilo que eu falei agora há pouco. Deus tem as pessoas para servir Ele em cada área que Deus coloca ele para servir. Mateus serviu a Deus no propósito, escreveu o Evangelho de Jesus na perspectiva dos judeus, mostrando para os judeus que Jesus era o Messias profetizado no Antigo Testamento. E Deus usa Marcos, lembrando os irmãos que Marcos é o nome romano dele. João era o nome hebraico, então João Marcos. Deixando bem claro que esse Marcos agora ele, com toda a sua característica humana, todo o seu contexto humano, foi usado pelo Senhor para escrever o Evangelho. E alguns vão dizer que ele que foi a porta de abertura para que Pedro pudesse chegar a Roma e ter mais uma facilidade para pregar o Evangelho, além de ser o intérprete de Pedro quando Pedro estava pregando o Evangelho em Roma. Então Marcos teve a sua utilidade. Marcos teve o seu propósito para servir a Deus. Já imaginou se Marcos não tivesse dado relato a respeito do seu evangelho? Lembrando nós, como nós vamos ver mais na frente, lembrando os irmãos, que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte para também escrever os seus relatos a respeito de Jesus. Ou seja, Marcos teve um papel fundamental muito forte na expansão do evangelho.
O ministério de Marcos foi um ministério bem atuante para que o nome do Senhor fosse propagado naquela região. Então, a data da escrita. Embora seja incerta a data específica da escrita do Evangelho segundo Marcos, a maioria dos estudiosos o coloca nos fins da década de 50 depois de Cristo ou na década de 60. É possível que seja o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito. Isso nós temos quase certeza que ele é o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito. Na década de 60 a 70 depois de Cristo, os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo e muitos foram torturados e mortos pelo imperador Nero. Nós vamos lembrar que os cristãos sofreram muita perseguição e Nero foi o imperador que deixou bem claro para ele o ódio que ele tinha pelos cristãos. Vocês vão lembrar que a história conta que Nero toca fogo em Roma. Isso é relato de autores cristãos, isso é relato de grandes pensadores e historiadores da história da igreja. E o que eles vão relatar? Que Nero, quando ele toca fogo em Roma, Roma tinha 14 bairros. E desses 14 bairros, 10 bairros pegam fogo e somente 4 bairros não pegam fogo. E justamente era o bairro que moravam os cristãos. Então o que acontece? Os cristãos se tornam um álibi perfeito para Nero culpar os cristãos do incêndio. E a história vai dizer que esses cristãos agora foram crucificados e queimados vivos. Ou seja, a perseguição foi intensa do imperador Nero contra os cristãos. Torturados, foram mortos, e assim foi um período de grande oposição, não somente agora ideológica, não somente no campo da religião, mas a perseguição física, tornando os cristãos como mártires pela causa do Evangelho de Jesus. Então, o que acontece? Marcos, ele escreve esse Evangelho, ele vai fortalecer a fé dos irmãos nessa data entre 50 a 60 depois de Cristo. Alguns vão dizer que essa data vai bater justamente na época de maior perseguição que a igreja estava vivendo, que foi nessa época da perseguição do imperador Nero. Então, qual é o propósito de Marcos? Sua intenção era fortalecer os alicerces da fé e assim fortalecer a fé dos romanos e, se necessário, que fosse inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo-lhe como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, seu Senhor. Ou seja, Marcos ele vai consolar os cristãos em Roma. Paulo quer inspirar eles, deixando bem claro o melhor modelo para eles olhar, para que eles possam ter um consolo e um conforto no que eles estão vivendo e passando, é olhando para Jesus. É olhando a vida de Jesus como modelo. É olhando Jesus como modelo também no sofrimento. E aqui Marcos ele vai dar uma pancada daqueles cristãos que são adeptos à teologia da prosperidade, da falsa teologia da prosperidade. Aqueles cristãos que dizem que a vida cristã é isenta de sofrimento. Aquelas pessoas que dizem que o cristão ele vai ser feliz 24 horas e nunca vai passar por sofrimento. Marcos deixa bem claro que Jesus sofreu. Jesus sofreu. Jesus morreu. Jesus ele não morreu de morte natural, como é o nosso ditado nós usamos. Jesus foi assassinado, ele foi crucificado. Crucificado, ou seja, a morte pior para o pior inimigo, pior tipo de morte, a morte mais cruel. Lembrando que a crucificação ela foi criada pelos persas e ela foi piorada pelos romanos. Os romanos conseguiram deixar a cruz mais cruel ainda. Ele passou por a morte de cruz, ressuscitou e é o Senhor da sua igreja. É isso que Marcos está dizendo. Jesus é o Senhor da sua igreja e o Jesus que eles adoram também sofreu, também passou pela morte. Mas ele não foi vencido pela morte, ele venceu a morte vivendo e vivendo para todo sempre. Então a igreja pode encontrar em Jesus Cristo um exemplo de fidelidade e perseverança em meio às aflições. Marcos deixa bem claro que a igreja, além de ver no modelo na vida, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, também vê na vida de Jesus um exemplo de fidelidade e perseverança em meio às aflições. Porque as aflições e o sofrimento de Jesus não foram motivo para que ele viesse a desistir. As aflições de Jesus não foram motivo para que ele viesse perder a esperança. Pelo contrário, ele manteve-se fiel, ele manteve-se perseverante. Os irmãos devem se fortalecer em Jesus Cristo.
É isso que Marcos vai ter o propósito principal quando ele vai escrever esse evangelho, para que os irmãos venham se fortalecer em Jesus Cristo. Assim como o seu mestre sofreu, eles também estão sofrendo, mas assim como o seu mestre venceu a morte, venceu o sofrimento, eles também vão vencer a morte, eles também vão vencer o sofrimento, porque o sofrimento não é para sempre. O sofrimento é passageiro, é momentâneo, como todas as fases de nossa vida. E aí é interessante o cristão perceber isso, porque ele entende que a satisfação dele não depende das circunstâncias. A igreja entende que a satisfação, o prazer, o contentamento, a alegria não depende das circunstâncias terrenas, mas simplesmente depende de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, como é a estrutura do Evangelho de Marcos? Ela é uma estrutura bem direta. Essa narrativa inicia-se de forma mais direta que todos os evangelhos. Você observa que ele não preocupa-se em dar detalhes sobre o nascimento de Jesus. Ele já pula direto para o ministério de João Batista. É tão interessante que o evangelho de Marcos, mais do que qualquer outro evangelho, enfatiza a ação mais do que o ensinamento. Ou seja, você vai ver poucos blocos que vão dar detalhes sobre os ensinamentos de Jesus. O texto de Marcos ele vai nos dar detalhes mais da ação que dos ensinamentos de Jesus. Marcos não contém muito ensinamento e fornece muitos detalhes. Ou seja, ele não vai se preocupar em mostrar Jesus Cristo ensinando. Não é que ele não mostra, não é que não tem ensinamento de Jesus nesse texto. Pelo contrário, é só que tem ensinamento. Mas a ênfase de Marcos é mais na ação do que no ensinamento. E é interessante que Marcos ele já começa de forma bem direta. Você observa que ele já começa no mistério de João Batista, já no versículo 2 em diante, ele já começa mostrando João Batista trabalhando. Ele não vai mostrar a genealogia de Jesus, ele não vai mostrar detalhes do nascimento de Jesus, ele vai deixar bem claro o quê? Que o propósito dele é mostrar Jesus em atividade. Começando já pelo profeta João Batista. Então, qual é o cenário? Marcos parece ter se dirigido aos cristãos romanos, particularmente os gentios. Quando usa termos em aramaico, Marcos os traduz para seus leitores. Ou seja, Marcos vai usar alguns textos em aramaico, deixando bem claro que ele vai traduzir para os seus leitores. Nós temos, por exemplo, Marcos 3, versículo 17. Nós temos esse texto, que ele é um texto onde Marcos ele vai trabalhar essa ideia, onde ele vai usar termos em aramaico, mas ele vai traduzir para os leitores. Por exemplo, Marcos 3,17, ele vai dizer assim, quando ele vai relatar sobre a escolha dos discípulos de Jesus e os nomes de cada um deles. Então, por exemplo, ele vai dizer, verso 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, as quais deu o nome de Boanerges. Ou seja, ele poderia ter encerrado por aqui. Mas ele não encerra por aqui. Por quê? Quando ele não encerra por aqui, nos dá a entender que ele está escrevendo para alguém que não tem tanta familiaridade com o texto que ele está relatando. É por isso que ele vai dizer que quer dizer filhos do trovão. Ou seja, ele pega o termo em aramaico e vai traduzir para a língua, para a audiência que está com os escritos em mão, entender por quê e qual o significado daquela palavra. Quer ver outro exemplo? Marcos 5:41. Você que está com sua Bíblia comigo, abre ela aí, vamos, Marcos 5, versículo 41. Diz assim, quando Marcos vai relatar Jesus curando a filha de Jairo, Marcos diz que Jesus falou assim com ela, tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E assim nós temos outros textos que os irmãos depois quiserem olhar com mais calma, você pode olhar e marcar na sua Bíblia, deixar bem claro que aí são o quê? A preocupação de Marcos para a sua audiência, traduzindo os termos que vêm do original em aramaico, para que eles possam entender tanto em grego como também na língua que eles falavam no Império Romano, para que eles possam entender por que ele traduz cada palavra ou os nomes, que é o significado por trás das palavras. Se fosse para um leitor judeu, geralmente ele não teria a necessidade de traduzir, porque já iam entender o que o nome significava, qual o propósito daquele nome. Mas como é para a audiência que não está tanto familiarizada com a cultura judaica, ele vai se preocupar em traduzir. Por outro lado, em alguns lugares, ele usa expressões em latim no lugar de seus termos equivalentes em grego. Vocês vão lembrar
que a língua que era falada no Império Romano era o latim. Então, os judeus falavam o grego, falavam um pouco do hebraico e um pouco do aramaico. E os romanos falavam o latim. Então, tem expressões que ele vai fazer o quê? Ele usa expressões em latim no lugar de seus termos no grego. Por exemplo, Marcos capítulo 5 versículo 9. Olha como ele vai relatar o versículo 9. Só para os irmãos receberem a saber que você tiver aí. Ele vai dizer assim, olha. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, legião, aqui é uma linguagem que está em latim, que era a linguagem que era usada para se referir a 6.000 soldados, que era uma linguagem militar do Império Romano. Vamos olhar só mais outro texto para nós entendermos melhor o que Marcos está querendo nos passar. Marcos capítulo 6, versículo 27, que diz assim: E enviando logo o executor, mandou que ele trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Mais uma referência nós temos para nós podermos fixar melhor nossa mente. Marcos 12 e 15. E vai dizer assim: Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Ou seja, Jesus está falando sobre a questão do tributo, e aqui essa moeda era uma moeda que era usada lá no contexto do Império Romano. Por que que vai dizer versículo 17, que é o versículo mais na frente? Só para nós fechar essa parte, ele vai dizer assim: Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Ou seja, Marcos mostra o conhecimento das expressões romanas, Marcos nos mostra que o conhecimento da moeda que era usada pelo romano, e Marcos nos mostra que Jesus também tinha conhecimento do cenário político de Roma, quando ele fala dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, deixa bem claro, paga imposto a César, que é o imperador, e aquilo que é de Deus, dê a Deus. Ou seja, Marcos nos mostra conhecimento um pouco mais melhorado e maior do que os evangelhos tinham em relação ao contexto da igreja no Império Romano. Então você vê que Marcos ele tem poucas referências ao Antigo Testamento. Ele também calcula o tempo de acordo com o sistema romano. Marcos vai usar o tempo, o sistema romano, para calcular o tempo. Capítulo 6, versículo 48. Marcos ele vai falar um pouco de como os romanos usavam esse termo. Ele vai dizer assim, olha, versículo 48 diz assim, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Ou seja, ele vai calcular o tempo de acordo com o sistema romano. Quando ele fala quarta vigília da noite, por volta da quarta vigília da noite, era um termo expresso pelo sistema romano que calculava o tempo. Ele explica cuidadosamente os costumes judaicos. Se nós vemos que Mateus não tem necessidade de explicar os costumes judaicos, é porque Mateus escreve para uma audiência que entendia os costumes judaicos, que conhecia os costumes judaicos. Marcos já se preocupa em explicar esses costumes judaicos. Marcos, por exemplo, no capítulo 7, versículo 3 e versículo 4, você pode acompanhar comigo e você vai acompanhando, você vai anotando, você vai escrevendo para você fixar melhor em sua mente. Olha, por exemplo, como é que Marcos vai fazer no versículo 3, versículo 4, do capítulo 7, mostrando que a audiência que está escrevendo, e nós já falamos com os irmãos, que a audiência que está escrevendo na igreja em Roma, ou seja, e principalmente os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, então eles não tinham conhecimento aprofundado da cultura judaica. E é por isso que Marcos ele vai se preocupar em explicar alguns costumes judaicos para aqueles que não são judeus e entender por que aquilo aconteceu. Então, por exemplo, versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 7 diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Por exemplo, Mateus, quando vai relatar isso aqui, ele deixa bem claro que a audiência está entendendo o que ele está falando. Então, para uma audiência que era da Judéia, eles iam entender o que Jesus estava fazendo e por que que os escribas estavam fazendo o quê? Observando aquela situação. Aí ele vai dizer, e vai abrir parênteses, e vai explicar no versículo 3, versículo 4. Olha como vai ser a explicação dele. Ele vai dizer assim: Pois os fariseus
E todos os judeus, observando a tradição dos assim, ou seja, vai dizer, é o costume dos fariseus, costume dos judeus, porque é uma tradição deles que eles aprenderam com os anciãos. Aí vai dizer qual é a tradição. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Aí vai continuar. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e cama. Ou seja, ele dá uma pausa no relato a respeito de Jesus e os fariseus para explicar, deixar entre parênteses, explicar o quê? Por que que os fariseus não gostaram daquela atitude dos discípulos de comer sem lavar as mãos. Ele vai dizer, porque isso era um costume que eles tinham e aprenderam com os anciãos, e eles faziam isso também quando chegavam também de algum lugar, eles lavavam os copos, lavavam as louças, ou seja, ele vai explicar cuidadosamente os costumes judaicos. Marcos omite elementos judaicos, como as genealogias encontradas em Mateus e Lucas, ou seja, ele não se preocupa em passar a genealogia de Jesus. Ele não está interessado nisso, porque naquela época, quem era um servo, quem era um sofredor, o servo sofredor, para eles não interessava, os romanos não interessava saber de onde ele vinha, saber quem eram seus pais, saber a quem ele servia, saber de onde ele vinha, o que ele estava participando, não. Ele não interessava saber. Por isso que Marcos deixa bem claro que ele também não tem interesse em mostrar para eles qual é, porque eles não tinham interesse em saber a genealogia de Jesus. Então, esse evangelho é o que faz menos referências ao Antigo Testamento, é o evangelho de Marcos. Então, o público romano, nós vamos ver que ele menciona Simão de Cirene, capítulo 15, versículo 21. Marcos vai identificar como pai de Rufo, um membro proeminente da igreja em Roma, como aparece em Romanos 16, versículo 13. Toda essa evidência apoia a visão tradicional de que Marcos foi escrito para um público gentil inicialmente em. Então, quando nós vemos essas evidências externas, como nós vimos dessas figuras históricas que Paulo, perdão, que Marcos vai mencionar, que Paulo também menciona em Romanos 16, versículo 13, onde Paulo vai fazer um link também com essas figuras também, ou seja, mostrando que eram figuras que eram conhecidas do ambiente deles também. Nós temos também o quê? Evidências internas, como nós vimos agora há pouco, de que Marcos foi escrito para um povo inicialmente gentil que moravam em Roma. Ou seja, era um povo que não era judeu, era um povo que não tinha conhecimento da cultura judaica, e Marcos nos mostra o quê? Cuidado que ele tem de fazer o quê? Explicações a respeito da cultura judaica e também o conhecimento que ele tinha da moeda, do calendário romano, também como os romanos calculavam o tempo através do seu sistema. Então, Marcos mostra conhecimento e com isso nós temos o quê? Evidências bastante robustas de que Marcos escreveu para o seu público gentil em Roma. Então, Marcos é uma fonte impecável. Devido à riqueza de detalhes desse evangelho, os indicadores de autenticidade histórica que nos mostram que a fonte do Evangelho de Marcos é impecável. Sua estrutura e seus estilos são envolventes. Os defensores dessa visão sugerem uma segunda fonte, além de Pedro, como já falamos, que Pedro foi uma das fontes que Marcos usou. Existe uma fonte que é chamada, na verdade, é chamada inexistente, rotulada como que, é da palavra alemã Quelle, que é fonte. Ou seja, existe uma fonte que ninguém, vamos dizer assim, tem ela em mãos, que geralmente foi uma fonte inexistente, nesse sentido, de que nós não sabemos, mas que de fato ele teve ela em mãos quando foi fazer o relato do Evangelho de Marcos. Mas nós entendemos o quê? Que ao mesmo tempo que ele teve essa fonte, não nos interessa saber de onde ela veio, qual era o propósito dela, mas nós temos certeza de uma coisa, que o relato que Marcos nos traz é um relato preciso, e com isso as fontes que Marcos usou para escrever o seu relato a respeito de Jesus é uma fonte segura e é uma fonte impecável, porque todos os relatos de Marcos nós temos base tanto no contexto dos evangelhos sinóticos, como contexto dos quatro evangelhos, como também contexto do Novo Testamento, como também nós temos base para afirmar em relação ao contexto bíblico. Então, Marcos nos dá provas robustas de que o seu conteúdo
pode o seu conteúdo dissecado, aproveitado para nós entendermos melhor a figura de Jesus. Então, o Filho do Homem é a expressão mais usada para se referir a Jesus no Evangelho de Marcos. A expressão que ele mais vai se referir a Jesus é Filho do Homem. Então, o conteúdo. Nós podemos dividir o conteúdo de Marcos em cinco partes. Em cinco partes. A primeira parte é o advento do servo poderoso, capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 12. Jesus é anunciado como poderoso por João Batista e proclamado como Filho de Deus. O que nos chama atenção nessa parte é que João Batista ele já começa deixando bem claro quem é aquele personagem que está na sua frente. Ele vai dar testemunho de Jesus. Versículo 7, versículo 8 do capítulo 1 vai dizer assim: E pregava, se referindo a João Batista, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatares as correr das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista deixa bem claro que Jesus é mais poderoso do que ele, o seu ministério é mais forte do que o ministério dele, e ele é o próprio Filho de Deus Pai. Ele vai dizer, ele é poderoso, e ainda vai dizer mais poderoso do que eu. Ou seja, capítulo 1 capítulo 2, nós temos aqui o advento do servo poderoso. Surge esse servo poderoso, que é Jesus, o Filho de Deus. Ele vem agora e é anunciado para entrar em ação o seu ministério. Nós temos a segunda parte do Evangelho de Marcos, o segundo ponto, é do capítulo 2 ao capítulo 8, onde nós vemos o conflito do servo poderoso. Seu poder divino brilha quando o mar é acalmado, os endemoniados são libertos, a terra dos gadarenos. A mulher que tinha um fluxo de sangue é restaurada e a filha de Jó é ressuscitada. Eu gosto muito dessa sequência do Evangelho de Marcos, que é do capítulo 4, versículo 35, até o versículo 43 do capítulo 5. Aqui nós vemos como Marcos vai relatar Jesus poderoso em quatro situações. Em quatro situações. E nós vamos ver que aqui, se, no capítulo 1, capítulo 2 ele mostrou o advento do servo poderoso, aqui ele vai mostrar o conflito e a atuação desse servo poderoso, ou seja, deixa bem claro que ele é poderoso. Então, primeiro, ele vai mostrar no versículo 35 do capítulo 4 até o versículo 41, ele vai mostrar que Jesus tem poder sobre a tempestade. Jesus tem poder sobre a natureza. Ele vai dar uma promessa para os discípulos e vai dizer, olha, vamos para o outro lado. Então Jesus desce a falar para os discípulos. No meio do mar, o que é que acontece? Vem uma grande tempestade, um vento forte, e começa a bater no barco, e o barco se enche de água. E Jesus estava onde? Na polpa dormindo. Os irmãos conhecem muito bem essa história. O discípulo chega para ele e pergunta, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e diz, acalma e emudece. Mas vai relatar que o vento se aquietou e fez grande bonança. Então o que acontece? Jesus pergunta para ele: por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Aí você abrindo aqui o parênteses, você vai perguntar: mas como é que Deus pergunta para eles? Como é que Jesus pergunta para eles se não têm fé? Se eles estão na tempestade, está somente com medo de morrer. Mas por que Jesus disse que ele não tem fé? Simão, lembra que Jesus falou no versículo 35? Ele disse assim: olha, passemos para a outra margem. Então, se Jesus tinha dito que eles iriam para a outra margem, eles tinham que confiar que iriam chegar na outra margem. Se Jesus prometeu para eles que eles iriam chegar no outro lado, pois eles iriam chegar no outro lado. Eles não precisavam temer. E o texto vai dizer que eles perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ou seja, Marcos mostra aqui, do versículo 35 ao versículo 41, primeiro, Jesus tem poder sobre a natureza. Depois vai nos mostrar no versículo 1 até o versículo de número 20, que é o texto do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20, que Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder no mundo espiritual. Além de Jesus ter poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre o mundo espiritual. O texto vai dizer que tinha aquele rapaz que era endemoniado. E aquele rapaz vivia nos sepulcros
vivia possuído por demônios e ninguém conseguia segurar ele. Quando ele vê Jesus chegando de perto, o texto diz que ele corre até Jesus e adora Jesus. E olha como é que ele chama Jesus, versículo 7 do capítulo 5. Ele vai chamar Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aí conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E Jesus faz o quê? Pelo qual o teu nome? Ele vai dizer, meu nome é Legião. Ele vai dizer, e rogou-lhe que não lhe mandasse para fora do país. Jesus fez o quê? Mandou aqueles demônios para fora, mas que ficassem naqueles povos que estavam passando perto. Jesus permitiu, ou seja, Jesus libertou aquele homem, e aquele homem agora que foi liberto por Jesus, ele queria fazer o quê? Queria seguir Jesus. Versículo 16 vai dizer que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e à cega dos povos. Então foram pedir para Jesus sair da terra deles. Ou seja, mostra para nós aqui que aquela região estava preocupada mais com os animais do que com aquele homem que foi liberto. E quando foram dizer que Jesus tinha libertado aquele homem, mas que os demônios tinham sido jogados nos porcos e os porcos lançados ao mar, eles ficaram com raiva de Jesus, porque aqueles povos poderiam dar lucro. Então a preocupação deles maior foi com os animais do que em ficar alegre com a vida que foi liberta. Então o que acontece? Ele quis seguir a Jesus. Jesus, porém, não permitiu que ele acompanhasse Jesus. Jesus mandou ele fazer o quê? Vai para a tua casa e anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O que ele fez? Ele voltou para sua casa e virou um pregador do evangelho. Então, aquele rapaz que quando teve encontro com Jesus, antes de ter encontro com Jesus, era um endemoniado, vivia no cemitério, vivia no meio dos mortos e ninguém conseguia segurar ele. Ele agora, depois que teve encontro com Jesus, ele é um pregador e ninguém não consegue segurar ele, não é porque não tem mais força, porque os demônios atormentam ele, mas porque agora ele é um pregador do evangelho, um missionário pelo evangelho e está agora totalmente entregue à causa de Jesus Cristo e anunciar o que Jesus Cristo estava fazendo. Ou seja, Marcos nos mostra, Jesus tem poder sobre a natureza e também tem poder sobre os demônios. Depois Marcos vai nos mostrar versículo 21 ao versículo 24. Depois vai lá o versículo 35 ao versículo de número 43, onde ele vai curar a filha de Jairo, ressuscitar a filha de Jairo. Mas antes disso, ele mostra que Jairo chega fazendo pedido para Jesus, e o texto vai dizer que ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, ele era um dos fariseus, mostrando o quê? Que os da sinagoga tinham conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus. Mas antes de Jesus atender o pedido de Jairo, no meio do caminho, o que acontece? Aparece uma mulher enferma. É do versículo 25 ao versículo 34. Aquela mulher, que é a mulher do fluxo de sangue, que é bem conhecida, ela tinha 12 anos que sofria de uma hemorragia e por isso era considerada impura. Alguns estudiosos vão dizer que esse pessoal que tinha essa situação difícil, como ela, os leprosos, eles ficavam numa arraial separada e eles não podiam ter contato muito com as pessoas. E quando tinham, eles vinham com um sino no pescoço e dizendo: eu sou imundo, eu sou imundo. E as pessoas abriam a porta para que eles pudessem passar, abriu o caminho para que eles pudessem passar de forma sem ter contato com ninguém. E lá em Levítico 15 também vai fazer menção a isso, a como essas pessoas elas deveriam ser tratadas na lei, no meio do povo de Israel. O que é interessante que vai dizer nesse texto, que eles deveriam, por exemplo, versículo 15, versículo 19, capítulo 15 vai dizer assim: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Ou seja, a mulher que tivesse até no seu período do ciclo natural, ninguém poderia tocar nela. Imagine essa mulher que vivia 12 anos nessa situação com hemorragia, e com isso, olha o que é que vai dizer no versículo 4 do capítulo 15 de Levítico. Vai dizer assim: toda cama em que se deitar que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Ou seja, pela lei, dizia que a mulher que tinha esse problema de fluxo de sangue, de uma hemorragia, como era o caso que essa mulher vivia, quem tocasse nela, ou quem sentasse numa cama que ela tinha sentado anteriormente, ou numa cadeira, ou qualquer objeto, estaria se tornando imundo igual àquela pessoa. Então você pensa comigo, a situação daquela mulher não era fácil. Aquela mulher para poder chegar ali de Jesus não foi fácil. Mas o poder de Jesus foi maior do que qualquer constrangimento que ela poderia passar. Porque às vezes muitos pregadores, quando vão fazer a menção desse texto, querem mencionar somente a disposição e a força da mulher, que devem ser destacados, devem.
mas aqui o personagem principal é Jesus, que não se importou com o que a multidão ia falar a respeito dele. Eles não lembram que se tocasse no imundo, ou perdão, a mulher tinha um fluxo de sangue, ia se tornar imundo. Jesus não se preocupou. Ela toca nas vestes de Jesus. Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Aí você diz: mas tantas pessoas que estão aqui contigo, quando pergunta quem te tocou, ele vai dizer: não, mas foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. E o texto disse que quando ela tocou no Senhor, ela foi curada de toda hemorragia, foi curada de tudo. O que acontece? A mulher chegou diante de Jesus atemorizada, porque ele disse: tu será mulher diante de Jesus. Então o que acontece? O texto vai dizer versículo 33 do capítulo 5 de Marcos. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscio do que não era se operava, veio, prostou-se diante dele e declamou-lhe toda a verdade. Ou seja, ela disse: por que que tocou nele? Qual o propósito? O que ela estava sentindo? Versículo 34, nós temos a resposta de Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ou seja, Jesus curou ela daquela enfermidade e Jesus curou ela da maior enfermidade que o ser humano sofre até hoje, que é a enfermidade do pecado. Porque além dela ter sido curada do seu problema com sangue, com fluxo de sangue, Jesus te declara: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, ele já tinha curado ela e agora ele diz que a fé dela salvou a vida dela também. Ou seja, ela foi curada de enfermidade física e ela foi curada de uma enfermidade espiritual, que é o pecado. Ou seja, Marcos mostra aqui que além de Jesus ter poder sobre a natureza, além de Jesus ter poder no mundo espiritual sobre os demônios, Jesus também tem poder sobre a enfermidade. Sobre a enfermidade. E o quarto tipo de manifestação de poder que Marcos vai nos mostrar aqui é do versículo 35 ao versículo de número 43. Jesus vai acudir a filha de Jairo, mas quando chega lá, a menina já está morta. Quando ele entra, ele vê as pessoas chorando e ele pergunta: por que está todo esse alvoroço, chorando, todo mundo chorando? Ele vai dizer: a criança não está morta, ela está dormindo. Começaram a rir de Jesus. Quando riram de Jesus, o que Jesus fez? Mandou sair todo mundo e ficou somente o pai, a mãe e os que vieram com ele. Ou seja, irmão, quem é incrédulo, quem não tem fé, Jesus não gosta que participe dos milagres que ele vem realizar. Por quê? Porque não acredita. Quando Jesus disse que ela não estava morta, ela estava dormindo, Jesus estava deixando bem claro do poder que ele tinha de reverter aquela situação. Quando as pessoas riam de Jesus, Jesus faz o quê? Manda ela sair, deixa ficar só quem tem fé para ver a manifestação do poder de Deus. Ou seja, só vê o poder de Deus em ação quem tem fé. Só vê o poder de Deus em ação na vida do homem, na vida de qualquer pessoa que quer ser salvo por Jesus, que quer ser curado, somente quem tem fé. O que Jesus faz? Ele ressuscita aquela menina volta a se andar, porque ela só tinha 12 anos, e todo mundo ficou admirado. Ou seja, Marcos mostrou que além de Jesus ter poder sobre a tempestade, além de Jesus ter poder sobre os demônios, além de Jesus ter poder sobre a enfermidade, Jesus também tem poder sobre a morte. Ou seja, Jesus é um servo poderoso. Ele controla a natureza, ele controla o mundo espiritual, ele controla e tem poder sobre as enfermidades, e ele tem poder sobre a morte. Nós temos a reivindicação do servo poderoso, que é do versículo 27 do capítulo 8 até o capítulo 13, versículo 37. O Senhor, só me diminuir aqui a tela, o Senhor mostra a necessidade de seu sofrimento. Leva seus discípulos a confessá-lo como Messias e mostra o que é exigido deles. Seu poder e glória são vistos na transfiguração e no milagre que acompanha este acontecimento. Ou seja, se até aqui no capítulo nós vemos que Jesus ele vai pedindo para que as pessoas não andem falando que ele é o Messias, ou não andem dizendo algo que ele é o Messias ou que ele poderia vir, ele vai dizer bem claro: agora vocês entendem que eu sou o Messias. Ele começa a reivindicar a autoridade da sua vida, seu ministério, e assim agora as pessoas têm a certeza e podem identificar que ele é Messias enviado para salvar a humanidade. Nós temos o sacrifício do trabalhador poderoso, capítulo 14 ao capítulo 15. A preparação para a morte de Jesus é feita pelo Sinédrio.
e Judas por um lado, e por Maria de Betânia do outro. A refeição da Páscoa é compartilhada e a ceia do Senhor é instituída. Capítulo 14, 12 a 25. No Getsêmani, há amarga agonia e Jesus é preso. Então o Senhor é julgado e condenado, e finalmente crucificado. Então nós temos o servo poderoso como aquele que vence a morte. Capítulo 16. Ele é o que vence a morte. As mulheres vão ao túmulo no primeiro dia da semana e são instruídas pelos anjos a irem para a Galiléia. Capítulo 16, versículo 1 ao 8. O Senhor aparece várias vezes, faz promessas abençoadas e finalmente ascende ao céu. Então vamos ver um pouquinho o que Marcos relata sobre o discípulo. Nós vimos aí as divisões da estrutura do Evangelho de Marcos. Vamos ver agora um pouquinho dessa relação que você vai ver dessa proximidade que Marcos tinha com o discípulo. Nós já estamos caminhando para o final. Vamos pegar esses pontos para nós clarearmos aqui que nós falamos no início da aula sobre Marcos e a proximidade dele com os discípulos. O retrato que Marcos faz dos discípulos, particularmente de Pedro, é nada lisonjeiro. Tanto assim que Mateus e Lucas, em várias situações, atenuaram ou omitiram os aspectos descorteses de seu relato. Muitos notam que nesse evangelho, Jesus critica mais as falhas dos discípulos e talvez isso tenha a ver com o fato de Pedro ser a fonte desse evangelho. O que é interessante, que Marcos ele traz um relato preciso a respeito de Jesus com os discípulos e às vezes Marcos não faz como Mateus e Lucas fizeram, não. Mateus tem algumas partes que em relação aos discípulos. Mateus e Lucas vão fazer o quê? Aquilo que é positivo, eles vão fazer o quê? Uma questão de dar uma ênfase maior. E aquilo que foi negativo de Jesus com os discípulos, ou seja, Jesus repreendendo, o Jesus expondo os discípulos como eles eram, Mateus e Lucas omitiram alguns aspectos. Marcos não. Marcos ele faz questão de destacar Jesus criticando as falhas dos discípulos. Jesus repreendendo os discípulos, e é por isso que tem a ver, isso alguns autores vão dizer, o fato de Pedro ser a fonte do evangelho. Porque só quem estava no ambiente com os discípulos e Jesus é que poderia saber daquilo que Marcos vai relatar. Então você vai ver que Marcos ele não vai omitir que Jesus vai falar com os discípulos, repreender ou elogiar eles. Então, por exemplo, você pega lá em Marcos 10, quando Jesus ele vai falar sobre estar indo morrer na cruz do Calvário, os discípulos agora falam o quê? Eles pedem para Jesus, quando chegar no reinado, um ficar à direita, outro ficar à esquerda. Tiago e João. E o texto diz que os outros discípulos ficam zangados naquele pedido. Mas eles não ficam zangados, não é por causa do pedido que eles fizeram, mas porque também eles queriam a mesma coisa. E Jesus vai repreender, Jesus vai dizer para eles, ah, você não está entendendo o que eu estou falando, não. Eu estou falando de morte, eu estou falando de cruz, eu estou falando de quê? De reinar, estou falando de vida boa aqui na terra, eu estou falando de renúncia, estou falando de servidão. Vocês estão falando de quê? De autoglorificação. Vocês estão falando de quê? De bem próprio, estão falando de egoísmo, de arrogância, de orgulho. Ele vai dizer, em Marcos 10, 46, ele vai dizer, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porque tem muita gente que acompanha Jesus pelos altos cargos, ou pelo bem terreno, ou pelo bem comum aqui na terra. E quando nós devemos seguir Jesus pelo céu, pelo próprio Jesus, e aquilo que ele pode fazer, que nós venhamos a ser instrumento deles para servir uns aos outros. Então, algumas particularidades de Marcos, para nós caminharmos para o final. O livro de Marcos nos revela os seguintes passos. Primeiro, a sua exiguidade é o mais breve dos evangelhos. Segundo, os atos de Jesus são enfatizados mais que seu discurso. Frisamos mais uma vez isso. Marcos mostra mais a ação do que o ensinamento de Jesus. Terceiro, a introdução é sucinta. Continua-se de um só versículo, ou seja, os quatro evangelhos, a introdução mais curta é a introdução do evangelho de Marcos, que é somente de um versículo, que é Marcos capítulo 1 e versículo 1. Quarto, palavras tais como imediatamente e logo são encontradas por todo o livro. O evangelho da ação, Marcos é chamado o evangelho da ação, por quê? Mostrando Jesus como servo do Senhor, labutando incansavelmente na esfera da redenção do homem. E assim nós vemos o quê? Que Marcos mostra que Jesus ele veio para redimir o homem, por isso que ele trabalha para redimir a humanidade de seus pecados, para salvar a humanidade dos pecados. A mensagem
ou o tema do livro pode ser resumido com as palavras de 10:45, que é: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos deixa bem claro que o propósito de Jesus foi vir para servir a humanidade, para salvar a humanidade dos seus pecados e assim salvar todo aquele que precisa do poder de Jesus Cristo. Com isso, meus irmãos, nós entendemos aqui que Marcos ele trabalha Jesus de uma forma bem profunda para seus leitores. Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus e o Messias, o servo sofredor. O momento culminante do ministério de Jesus é o episódio de Cesareia e Filipe, onde nós vemos que, seguida a transfiguração, onde tanto a identidade de Jesus quanto a sua dolorosa missão são plenamente revelados aos seus 12 discípulos, aos 12 discípulos. E nós vemos com isso o quê? Que Jesus ele vai trabalhar de forma veemente o ministério dele, deixando bem claro que ele não veio para ter um ministério tão agradável aos olhos humanos. E assim entender que a identidade dele é mostrada pela sua missão dolorosa e pela sua vida em doação para as pessoas. O momento da transfiguração nos mostra isso, que é para revelar aos discípulos que a sua missão não é uma missão tão fácil como eles pensavam, nem é uma missão tão cheia de coisas boas como eles pensavam ao olhar humano. Aqui se diz de quê? De aceitação, de glamour. Não, a missão dele é uma missão dolorosa, uma missão de servir à humanidade. Então é por isso que Marcos destaca esse Jesus e sofrimento. A primeira metade de Marcos focaliza em primeiro plano os estupendos milagres de Jesus e a sua autoridade sobre doenças e demônios como sinais de que o reino de Deus está próximo. Há numerosas referências em todo o livro de Marcos ao sofrimento como preço de discipulado. Ou seja, quem quer ser discípulo de Jesus deve aprender com ele. Se ele sofreu, nós vamos sofrer também. E o sofrimento é uma das marcas daquele e um dos preços daquele que quer ser discípulo de Jesus. Então, para nós fecharmos, as características especiais do Evangelho de Marcos são quatro que nós podemos destacar. Primeiro, sendo o Evangelho de ação, ele enfatiza mais, mais aquilo que Jesus fez do que as suas palavras. E daí Marcos registra 18 milagres de Jesus, mas somente 4 das suas parábolas. Segundo, como o Evangelho aos Romanos, ele explica os costumes judaicos, omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do nascimento de Jesus, traduz as palavras aramaicas e emprega termos latinos. E assim nós vemos o quê? A necessidade que Marcos tinha de ensinar os termos que os gentios não tinham conhecimento. Ele vai ensinar um pouco da genealogia judaica, os costumes, como eu ensinei para os irmãos, o costume de lavar as mãos, algumas questões da narrativa de Marcos, como também vai pegar algumas palavras que estão em aramaico e traduzir para termos latinos, mostrando o quê? Como o autor tinha essa preocupação para a sua audiência, que era uma audiência que não era conhecedora dos costumes judaicos. Terceiro, Marcos inicia seu evangelho de modo repentino e descreve os evangelhos do evento da vida de Jesus de modo sucinto e rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego, que corresponde a imediatamente, 42 vezes no original. Quarto, como evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e vívido, com a perícia pitoresca de um gênio literário. Então, meus irmãos, essa é a nossa aula, uma aula um pouco mais bem prática e assim um pouco mais bem resumida, mas deu para os irmãos entenderem melhor o conteúdo da nossa aula sobre o Evangelho de Marcos, e assim que os irmãos possam aprender mais um pouco sobre esse Evangelho, colocar em prática, e assim possam crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos, foi uma alegria estar com os irmãos. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Paz do Senhor Jesus para todos.